Olá, alunos do nono ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 99. Hoje a gente vai dar início ao estudo de polígonos regulares, né? Essa é a nossa aula na parte 1, né? A parte 1 da nossa aula desse tema, e eu espero que vocês nos acompanhem nas próximas aulas também. O objetivo para hoje vai ser reconhecer e utilizar os elementos e as relações métricas nos polígonos regulares. Os materiais que vocês vão utilizar vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua, ok? Então vamos primeiro relembrar o que seria um polígono regular, né? Nós já estudamos sobre eles, né? Aqui a gente vai dar uma revisada e aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento. Então, um polígono regular, ele é todo polígono convexo que tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos congruentes entre si. Lembrando que congruente dentro da geometria, né, é quando a gente está falando aí de lados com mesma medida, né? Então, como fala a definição aqui, a gente tem tanto os lados com a mesma medida, quanto os ângulos internos também tendo a mesma medida, ok? Então, polígonos regulares inscritos na circunferência. Se eles estão inscritos, eles estão dentro da nossa circunferência, ok? Corda de uma circunferência é todo o segmento de reta cujas extremidades são partes da circunferência. Então, na circunferência a seguir aqui, a gente tem AB, BC, CD e DA são chamadas de cordas consecutivas. A corda seria os lados do nosso polígono aqui. Então, a corda, ela liga, né, um ponto a outro da nossa circunferência. Então, aqui nós temos 4 cordas consecutivas, o que nos dá, né, forma esse polígono inscrito aqui, ok? Quando a gente considera 3, 4, 5, 6 pontos distintos sobre uma circunferência, as cordas consecutivas que ligam esses pontos determinam polígonos inscritos nessa circunferência, como esse polígono aqui, o polígono ABCD. Importante ressaltar que esse polígono aqui não é um polígono regular, né? Como a gente viu no início da aula, a definição de polígono regular é que ele tenha todos os lados e os ângulos internos iguais. Aqui, claramente, a gente não tem todos os lados iguais. Então, a gente tem aqui um polígono, claro, né? Um polígono inscrito numa circunferência, mas ele não é um polígono regular, ok? Polígonos agora, então, né? Regulares inscritos na circunferência. Quando dividimos uma circunferência em n arcos congruentes, com n maior do que 2, as cordas consecutivas delimitam um polígono regular inscrito de n lados nessa circunferência. Então, observem como a diferença é simples. Se eu tenho cordas consecutivas, eu tenho um polígono inscrito dentro dessa circunferência. Agora, para que esse polígono inscrito seja regular, é como se eu dividisse a minha circunferência todas em partes iguais, ou seja, eu preciso que todas as minhas cordas sejam iguais para que eu tenha, então, um polígono regular. Olha só, aqui, né, alguns exemplos de polígonos regulares inscritos na circunferência. Então, em uma circunferência dividida em 3 arcos congruentes, eu vou ter 3 cordas consecutivas que também serão congruentes e delimitam um triângulo equilátero inscrito. Então, olha só, as cordas aqui, né, as cordas no caso seriam os lados do meu triângulo, elas são congruentes, e os arcos da minha circunferência também são congruentes. Lembrando que arco é exatamente o valor aqui dessa parte da circunferência, tá vendo? Um pedaço da circunferência seria um arco da circunferência, ok? Então, quando eu divido a minha circunferência em 3 arcos iguais, eu vou ter, então, portanto, 3 lados iguais, né? 3 cordas iguais, que me resultam em um triângulo equilátero. Mesma coisa aqui, em uma circunferência dividida em 4 arcos congruentes, as 4 cordas consecutivas delimitam um quadrado inscrito. Então, eu tenho 4 arcos que vão me delimitar 4 cordas e essas 4 cordas vão ser os lados do meu quadrado, também todos iguais, portanto, eu vou ter um quadrilátero regular que seria um quadrado. Tranquilo? Agora, quando a gente estuda um polígono regular inscrito, né, dentro de uma circunferência, quais são os elementos desse polígono que a gente consegue destacar? Então, vamos conhecer os elementos de um polígono regular inscrito. Na figura ao lado, né, a gente tem aqui o raio de comprimento R da circunferência,
que está inscrito o polígono regular, que também vai ser chamado então de raio do polígono regular, certo? Então, este aqui é um hexágono inscrito em uma circunferência, né? Um hexágono regular. Perdão, não é um hexágono, né, gente? É um octógono inscrito numa... um octógono regular inscrito numa circunferência. E a gente tem aqui o raio dessa circunferência, que também vai ser o raio do meu polígono regular, ok? Segundo elemento, o ângulo de medida alfa, cujo vértice está no centro da circunferência e cujos lados passam por dois vértices consecutivos do polígono inscrito, chama-se ângulo central do polígono regular. Então, no nosso estudo de circunferências, a gente viu que esse aqui seria um ângulo central da circunferência. E agora, como eu tenho um polígono inscrito nessa circunferência, ele também vai ser o que a gente chamaria de ângulo central do polígono regular. Então, aqui, se vocês observarem, né, a gente tem o quê? Que a medida alfa desse ângulo central, ela vai ser dada por quê? De que maneira? Ela vai ser dada por AC, no caso de ângulo central, igual a 360 graus sobre N. Por que é sobre N? Porque N é o número de lados. Então, se cada um desses lados tem um ângulo central, significa que o ângulo central vai ser dividido pelo número de lados para que eu possa saber quanto vale cada um desses ângulos, ok? Então, a gente tem que a medida desse ângulo alfa ali, no caso, vai ser então 360 graus dividido por N, sendo N aí o número de lados do nosso polígono inscrito, ok? Agora, em um polígono regular inscrito ou não em uma circunferência, todos os ângulos internos são congruentes. Obviamente, a gente já estudou que dentro de um polígono regular, a gente já sabe que os ângulos internos são congruentes. Mas aqui a gente vai poder utilizar a fórmula, né? Então, os ângulos internos eles vão ser congruentes se o polígono tem N lados. A medida AI, a gente coloca AI porque é ângulo interno, de cada um dos ângulos é dada por AI igual a N menos 2 vezes 180 graus sobre N, ok? Onde N aqui vai ser o número de lados e AI é o valor de cada um dos ângulos internos do nosso polígono. Esses elementos, gente, são muito parecidos, claro, com os elementos que a gente já tinha de polígonos regulares. Tem alguns a mais, mas, por exemplo, o ângulo interno é um elemento que a gente já tem em qualquer polígono regular. Não só nos que estão inscritos na circunferência, beleza? O segmento que vai do centro da circunferência até o ponto médio de um dos lados do polígono regular inscrito chama-se apótema do polígono regular. Sua medida é normalmente representada por A. Então, aqui entra, né, esse elemento novo que a gente ainda não tinha estudado, que é o apótema. O apótema vai ser o quê? O centro da minha circunferência, certo? E aí eu vou pegar o ponto médio do lado do meu polígono, nesse caso que é um triângulo, mas para qualquer polígono, eu vou ter o apótema, que vai ser uma linha, né, que vai ligar, no caso, o centro da minha circunferência até o ponto médio do lado do meu polígono, ok? Todo polígono inscrito vai ter um apótema, tranquilo? Como o triângulo AOB aqui da figura é isósceles, né, o apótema OM representa a altura, a mediana e a bissetriz relativas ao lado AB deste triângulo, certo? Então, imagine esse triângulo pequeno aqui, AOB, estão vendo? Tracejado ali. O apótema representa tanto a altura, mediana e bissetriz desse triângulo, beleza? Então, como resumo, gente, todos os elementos que a gente viu, a gente tem o centro do polígono, que vai ser o centro da circunferência circunscrita, né, a ele, ou seja, o que a gente chama aqui de ponto O. A gente vai ter o raio do polígono, que também vai ser o raio da circunferência circunscrita a ele. É só uma informação importante. A circunferência é circunscrita porque é ela que está em volta, certo? E o inscrito, no caso, é o polígono que está dentro da circunferência, ok? Aqui a gente tem também o apótema do polígono, que é o segmento que une o centro do polígono ao ponto médio de um de seus lados. Então, se vocês observarem aqui, o roxo seria o nosso apótema, ok? O raio aqui poderia ser tanto o azul quanto o verde, todos os dois eles são raios do nosso polígono.
e o centro seria o ponto O. A gente também tem o ângulo central, que é aquele cujo vértice é o centro do polígono e cujos lados são semirretas que contêm dois vértices consecutivos do polígono. No caso, este aqui seria o AC, que seria o nosso ângulo central do nosso polígono, ok? O AI seria um dos ângulos internos do polígono. Então, para calcular, a gente tem que AC, ou seja, ângulo central, seria 360 divididos por N. E AI, que seria o ângulo interno, seria a soma dos ângulos internos divididos por N, ou então N menos 2 vezes 180 divididos por N, ok? Esse é um resuminho básico de todos os elementos que a gente viu anteriormente. Agora, polígonos regulares têm propriedades, certo? Então, observe algumas delas. Dois polígonos regulares que têm o mesmo número de lados são semelhantes, pois têm os ângulos internos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Assim, podemos destacar as propriedades a seguir. Nós já estudamos sobre a semelhança de polígonos, mas é interessante ressaltar que polígonos regulares vão ser sempre semelhantes. Por quê? No caso, quando eles têm o mesmo número de lados, né? Eles vão ser sempre semelhantes, porque o meu ângulo interno vai ser sempre o mesmo, certo? Então, a primeira propriedade que a gente consegue destacar é a seguinte. Em dois polígonos regulares inscritos e com a mesma quantidade de lados, os perímetros são proporcionais aos comprimentos respectivos dos raios, certo? Segunda propriedade, em dois polígonos regulares inscritos e com a mesma quantidade de lados, os perímetros são proporcionais às medidas dos respectivos lados. Então vamos lá, primeira propriedade, o perímetro é proporcional ao raio da minha circunferência. Segunda propriedade, o perímetro vai ser proporcional à medida dos lados dos meus polígonos também, certo? E a terceira propriedade me garante que em dois polígonos regulares inscritos e com a mesma quantidade de lados, os perímetros também são proporcionais às medidas dos respectivos apótemas. Então, gente, ali pelas propriedades a gente consegue ver que o perímetro vai ser proporcional a várias coisas, ao raio da circunferência, ao lado, né, ao valor do lado dos meus polígonos e ao valor dos meus apótemas, ok? Então vamos ver esse exemplo aqui para a gente finalizar e compreender um pouquinho mais como a gente consegue aplicar esses conteúdos que a gente estudou na aula de hoje. Dois hexágonos regulares estão inscritos em circunferências de raios 14 e 21 centímetros. Se o perímetro do hexágono inscrito na circunferência menor é 84 centímetros, vamos determinar o perímetro do outro hexágono. Então, indicando o perímetro desconhecido por x e aplicando a primeira propriedade, a gente consegue escrever a seguinte proporção. 14 sobre 84 igual a 21 sobre x. Por quê? Porque ele me disse que o perímetro vai ser proporcional ao raio da minha circunferência. Então, é como se a gente montasse uma regrinha de 3, certo? Raio, né, que foi a primeira informação que ele me deu, e o perímetro. Então, ele me disse que eu tenho um raio de 14 e um raio de 21. E ele falou que o perímetro desse raio menor vai ser 84 e x é o outro que eu quero calcular, certo? Então, a gente monta a seguinte proporção ali e resolve. Multiplicando o cruzado aqui, eu vou ter 14 vezes x, 14x, igual a 84 vezes 21. Eu vou ficar com 14x igual a 1764 e, por fim, eu vou ter, então, 1764 divididos por 14. Isso me resulta, então, em x igual a 126, ou seja, o perímetro do outro hexágono regular, então, vai ser 126 metros, certo? É bem tranquilo, né, gente? É só aplicar ali as propriedades conforme eles foram nos explicando ali, conforme a gente viu na aula de hoje. Não esqueçam de assistir a próxima aula, que vai ser a parte 2 desse conteúdo. Façam os exercícios e consultem o material que vocês têm disponível. Eu encontro vocês na nossa próxima aula, então.